Durante a gestação, os fetos estão protegidos das bactérias e vírus existentes na vida exterior. Enquanto estamos no útero da mãe, não produzimos anticorpos, pois eles não são necessários. Quando nascemos, levamos os anticorpos da mãe, especialmente a imunoglobulina G, a IgG. Ela irá nos proteger durante os primeiros meses de vida. Quando iniciamos a vida, encontraremos as bactérias, os vírus e os parasitas, e aí precisaremos nos defender. Começamos então a produzir os nossos anticorpos. Os linfócitos B e as células plasmáticas só sabem produzir IgM. Para que possam produzir as outras imunoglobulinas, precisam ser ativadas pelo linfócito T CD4, helper, que vai apresentar peptídeos antigênicos ao linfócito B, assim como vai fazer o acoplamento do CD40 ligante do CD4 ao seu receptor no linfócito B. Então está dada a permissão para que o linfócito B produza as outras imunoglobulinas como IgG, IgA e IgE. Observem que existem mutações, às vezes no CD40 ligante ou no seu receptor, que faz com que o paciente não consiga produzir imunoglobulinas. Então, esses pacientes precisam usar a imunoglobulina endovenosa. Como agem os anticorpos na defesa do nosso organismo? Existem várias maneiras dos anticorpos protegerem o nosso corpo das bactérias, vírus e parasitas que possam vir a infectar-nos. Esses anticorpos são produzidos pelos linfócitos B logo que um agente nocivo entre no paciente, figura da esquerda. O próximo passo é os anticorpos aderirem a essas bactérias e estão em vermelho no slide da direita. Assim que elas estiverem atacadas pelos anticorpos, chegam as células de defesa, as células que fagocitam a bactéria e matam no interior. Os pacientes com imunodeficiências primárias têm defeitos nesses anticorpos. Desta maneira, as defesas ficam comprometidas e muitas vezes eles têm que usarem anticorpos de outras pessoas e que nós chamamos de imunoglobulina endovenosa. A imunoglobulina humana para uso endovenoso é um derivado do sangue obtido a partir do plasma, que é a parte líquida do sangue, de milhares de doadores saudáveis. Então são pessoas que doam sangue e a parte líquida é misturada desses milhares de doadores. Isso acontece dentro de indústrias, como podem ver aqueles tanques que estão cheios de imunoglobulinas, purificação das imunoglobulinas, etc. E acabam num frasco com um líquido ou às vezes com um pó que é reconstituído. Então é disponível para o uso intravenoso, que se deve usar na concentração de 400 a 600 miligramas por quilo a cada 20 dias, cada 20, 30 dias. Os pacientes com infecções crônicas do pulmão podem receber um pouco mais. O tratamento com as imunoglobulinas é fantástico e diminui drasticamente as infecções após o início das infusões. Aqui nós temos dois gráficos, um que mostra que antes do início das imunoglobulinas, logo no diagnóstico, tínhamos 80% de infecções nos pacientes. E assim que iniciou-se a imunoglobulina, essas infecções caíram para em torno de 20%. Observem que quantos pacientes se beneficiaram com o uso da imunoglobulina.
Que pacientes devem ser tratados com imunoglobulinas endovenosa? Certamente, para aqueles com IgG menor do que 200 mg por decilitro no sangue. Possivelmente para os com valores menores de 500. Ou aqueles com possível imunodeficiência transitória da infância que tiverem concentrações entre 200 e 500 mg por decilitro e apresentem infecções. Existem pacientes adultos que nunca atingem os níveis acima de 700 mg por decilitro. Eles também se beneficiam com o uso de imunoglobulina caso tenham infecções de repetição. Uma pergunta que deve vir à mente de muitos é: qual o nível de IgG que devemos ter no sangue para proteger o nosso organismo? A dosagem deve ao menos ter 500 mg por decilitro em amostra de sangue antes da próxima infusão. Para uma proteção maior em casos de pneumonias, pode ser necessário manter a concentração sanguínea entre 700 a 1000 mg por decilitro, que é o que eu recomendo mais. Os pacientes com inflamação crônica dos pulmões, bronquiectasias, devem ser os que alcançam níveis mais altos, que a gente tem que chegar, quem sabe, a 1000, 1200 mg por decilitro. O seu médico irá solicitar inicialmente a cada 3 meses uma dosagem de IgG, IgA e IgM. Faça sempre próximo da infusão, para ter um valor mais fiel. Procure estar sempre acima dos níveis desejados. Melhor ainda se for acima de 700 mg por decilitro no sangue. No caso de infecção aguda do tipo pneumonia ou diarreia muito importante, podemos infundir temporariamente uma concentração maior, de 800 a 1000 mg por quilo. Qual a imunoglobulina que irá aumentar com a infusão endovenosa? No produto imunoglobulina humana endovenosa, temos praticamente só o anticorpo de classe IgG. Portanto, somente a IgG é que irá aumentar com o uso das infusões. Não espere que os outros anticorpos, como a IgA ou a IgM, vão aumentar. As grávidas podem fazer infusões? Certamente. Como a IgG materna é que irá proteger o bebê após o nascimento, devemos aumentar a infusão em cerca de 30% da concentração do produto nos 3 últimos meses da gestação de uma imunodeficiente. Considerações gerais sobre a administração da imunoglobulina endovenosa. A imunoglobulina costuma ser um líquido denso. Pré-aquecer o frasco até a temperatura corporal ou em torno de 35, 37 graus para deixá-la menos densa. Não infundir após tirar o frasco da geladeira. Desprezar a solução reconstituída caso ela esteja turva ou com depósitos, ou seja, não vamos usar uma imunoglobulina que não está em condições. Registrar o nome e número do lote do produto em cada infusão. Manter o paciente em observação por 20 minutos após o término da infusão. Isto para que ele não venha a ter uma reação indo para casa, por exemplo. A infusão endovenosa deve ser lenta. Esse é o segredo para o sucesso. A enfermagem poderá acertar a velocidade de acordo com a bula do medicamento ou com as informações a seguir. Pacientes gravemente infectados podem ter mais reações à infusão. Muitas vezes devemos administrar antibióticos 4 dias antes de iniciar as infusões. Guardar sempre a imunoglobulina na geladeira na temperatura adequada. Efeitos adversos ou indesejáveis da infusão de imunoglobulinas. As principais reações são dor de cabeça, febre, calafrios, náuseas, dor muscular, às vezes uma dor nas costas, falta de ar e mal-estar geral. A velocidade de infusão
costuma ser culpada de muitas dessas reações. Preste atenção. Caso o paciente tiver calafrios e dor de cabeça, temos que suspender por 60 minutos a infusão, fazer a hidratação, tomar água e depois reiniciar lentamente no caso de reações. As reações adversas sérias, elas são raras, menos de 1%. Outras reações que podem acontecer é dor nas juntas, salivação aumentada, sonolência, sensação de frio, isso já foi dito, vermelhidão na pele, hipotensão ou hipertensão, palpitação, tosse seca, respiração rápida e vômitos. Isso é raro. As reações alérgicas mais frequentes incluem a urticária, o angioedema, que é edema dos olhos ou dos lábios, dor de cabeça, rubor facial, fico vermelho e falta de ar. Outras reações podem acontecer, mas também são raras. Realize a medicação endovenosa sempre com acompanhamento de enfermagem ou de médico. A imunoglobulina subcutânea pode ser administrada em casa, pela família, desde que tenha sido treinada para a infusão. A subcutânea praticamente não dá reações. Pré-medicação. Pré-medicação via oral. Os pacientes adultos podem fazer uso do paracetamol 750 mg e de um antihistamínico, tipo a loratadina 10 mg, 1 hora antes da infusão. Aconselha-se que estejam bem hidratados, tomando líquidos 1 hora antes do início. Medicação parenteral. Isto é só para a enfermagem em casos de necessidade. Hidrocortisona 200 mg endovenoso, 1 ampola nas reações alérgicas. Adrenalina 0,3 ml intramuscular ou subcutânea em caso de alergia. Meperidina 25 mg intravenoso, lentamente se houverem tremores. Dipirona 1 ampola para febre. Ondansetrona 1 ampola intravenosa lenta, se náuseas e vômitos. Para as crianças, as dosagens devem ser adequadas. Infusão endovenosa. Velocidade de infusão lenta, especialmente nas primeiras aplicações e sempre com bomba de infusão. E sempre que possível, iniciando com 0,01 ml por quilo por minuto. Aumentar gradativamente a cada 15 a 30 minutos, até o máximo tolerado de 0,08 ml por quilo por minuto, ou seja, de 4 a 8 miligramas por quilo por minuto, respectivamente para produtos de 5 a 10%. O total vai dar uma infusão entre 3 e 6 horas, dependendo do peso do paciente. Nas próximas infusões, o esquema escalonado pode ter intervalos menores, ou mesmo passar para a infusão contínua de acordo com a tolerância do paciente. Cada paciente é diferente do outro. Os sinais vitais devem ser monitorados. Indicações das imunoglobulinas. As indicações em vermelho são aquelas que normalmente nós utilizamos. Imunodeficiências primárias, a síndrome de Guillain-Barré, polineuropatias, dermato e polimiosite, miastenia graves, transplante renal cada vez está se usando mais para aqueles indivíduos com anticorpos anti-HLA, HIV em crianças e anemia hemolítica. As outras indicações são consideradas experimentais. As imunodeficiências de anticorpos, humorais, portanto, são tratadas com infusão endovenosa ou subcutânea de imunoglobulinas. Excetuando-se a deficiência seletiva de GA, que é a mais frequente, onde os pacientes podem ter crises de anafilaxia durante a infusão. As demais imunodeficiências, como a gama-globulinemia ligada ao X, a comum variável, seletiva de subclasses, etc., elas são todas tratadas com imunoglobulina.
A síndrome hemofagocítica ou linfohistiocytose hemofagocítica pode ser tratada com imunoglobulina endovenosa. É um grupo de doenças que possui em comum a proliferação e acúmulo de macrófagos, liberação de linfocinas, se chama tempestade de linfocinas, e esses macrófagos destroem indiscriminadamente várias linhagens celulares, fagocitando, como pode ser visto na figura, outras células, eritrócitos, polimorfos nucleares, entre outros. O paciente em questão apresentou uma aspergilose invasiva. As biópsias de seios da face, hepática, de pulmão, mostravam essa aspergilose. A pesquisa de fungos foi positiva em biópsia do maxilar esquerdo. Sorologia para Epstein-Barr positiva e PCR negativo, mas provavelmente o Epstein-Barr foi o vírus que desencadeou esta doença. O tratamento foi com diversos tipos de antifúngicos e imunossupressão com ciclosporina, imunoglobulina endovenosa e plasmaferese, que finalmente foi o tratamento mais efetivo para o paciente. O menino apresentou um comprometimento maxilar esquerdo importante com o aspergillus, que foi necessário fazer um debridamento, abrir o seio maxilar para que houvesse uma cicatrização. Os achados histológicos em biópsia da medula óssea, podemos observar a hemofagocitose, né? Células com núcleos de outras células e eritrócitos no seu interior. Tratamento e evolução. Então, o esquema antimicrobiano usou várias drogas, foi acrescentado também ganciclovir, debridamento cirúrgico dos tecidos afetados, realizada a plasmaferese com trocas de 2 violemias, então se retirou a tempestade de linfocinas do sangue, e 20 gramas de imunoglobulina para um efeito imunomodulador. O paciente evoluiu, a citopenia, que ele tinha leucopenia e trombocitopenia, melhoraram, e a evolução foi lenta, mas constante até a alta do paciente. O paciente apresentou os 5 critérios necessários para o diagnóstico da hemofagocitose: febre, esplenomegalia, citopenia, aumento de triglicerídeos, hemofagocitose na medula óssea, no baço e linfonodos. Ele se recuperou totalmente, sendo posteriormente feita a cirurgia plástica para corrigir o defeito ocasionado pelo debridamento. A imunoglobulina endovenosa é utilizada com sucesso em pacientes transplantados, por exemplo, transplantados de rim, especialmente para os que desenvolvem anticorpos contra o doador. Vamos dar um exemplo de um paciente que, após 3 meses do transplante renal, apresentou creatinina de 2,3. Foi identificado a presença de DSA, anticorpo específico para o doador, com anticorpos anti-DQ2 e DR11. A biópsia renal mostrava a presença de C4D nos vasos glomerulares, que corresponde à rejeição aguda. Foi iniciado imediatamente plasmaferese para retirar esses anticorpos e imunoglobulina endovenosa. Pesquisa de anticorpos antidoador aos 3 meses mostrou a presença de anticorpos contra o DR11 e o DQ2 existentes no doador. Podem observar pelas barras vermelhas que são esses anticorpos. Foi realizada a plasmaferese e imunoglobulina endovenosa, e 15 dias após o início desse tratamento, se observou uma diminuição dos anticorpos contra o DQ2 e DR11, e 30 dias após o tratamento, praticamente já não existiam mais esses anticorpos. Então, o efeito modulador, imunomodulador da imunoglobulina endovenosa fez com que os anticorpos circulantes contra o HLA do
doador diminuíssem efetivamente. Utilizamos a imunoglobulina endovenosa em uma série de doenças autoimunes, inclusive a dermatomiosite juvenil, que é uma doença sistêmica autoimune com prevalência de 3 pacientes por milhão, atinge o músculo e a pele, mais comum em meninas, existem associados anticorpos antinucleares e antimusculares. Os critérios para o diagnóstico são esse rash chamado heliotropo, fraqueza muscular extrema, enzimas musculares elevadas, a CPK e algumas enzimas do fígado, eletromiografia miosite intensa, biópsia muscular compatível com inflamação. Terapêutica na dermatomiosite, nós temos medicamentos de primeira linha, que é na base da prednisona, a endovenosa ou via oral, e o metotrexate. A segunda linha usa-se prednisona, imunoglobulina endovenosa e ciclosporina A. E a terceira linha, que é uma linha mais agressiva, o rituximab, que são anticorpos monoclonais contra os linfócitos B. Então, o paciente que atendemos recentemente, com 13 anos, tinha uma miopatia proximal, estava muito debilitado, praticamente não caminhava. Lembro que o pai entrou no consultório com a criança no colo, apresentava fator antinuclear, aumento das enzimas do fígado e uma CPK muito elevada, né, que mostra então a alteração muscular, a inflamação muscular. Após 3 meses do início do tratamento, a CPK estava em 34. Uma fantástica recuperação do paciente que voltou à normalidade e permaneceu assim após o término do tratamento. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença monofásica aguda pós-infecciosa por citomegalovírus, Epstein-Barr, influenza, Zika, quando anticorpos antimielina, autoanticorpos, ocasionam uma polineuropatia rapidamente progressiva com fraqueza e ou paralisia. O tratamento é feito com plasmaferese e imunoglobulina endovenosa. A imunoglobulina é recomendada em pacientes hospitalizados que iniciaram o tratamento dentro de 2 a 4 semanas do início dos sintomas. A dose é 400 mg por quilo por 5 dias. A miastenia gravis é outra patologia que se trata com imunoglobulina endovenosa. Nessa doença, nós temos anticorpos bloqueadores que bloqueiam os receptores da acetilcolina na musculatura. Dessa maneira, nós temos uma extrema fraqueza dos pacientes, não conseguem praticamente contração muscular, sequer às vezes conseguem abrir as pálpebras por fraqueza da musculatura. Podemos usar a plasmaferese, mas a imunoglobulina somente ela pode ofertar uma melhora rápida. Se usa em 400 mg por quilo durante 5 dias. As doenças bolhosas da pele são também tratadas com imunoglobulina endovenosa, entre outros tratamentos. Por exemplo, o pênfigo vulgar ou pênfigo foliáceo, onde nós temos anticorpos contra os desmossomas, que são o cimento extracelular. Já no pemfigoide, nós temos a presença de IgG na junção entre a derme e a epiderme. E na dermatite epertiforme, nós temos imunoglobulina A na junção dermo-epiderme. São 3 diferentes formas de doenças bolhosas, mas que a imunoglobulina endovenosa tem eficácia. Considerações sobre a administração da imunoglobulina. Não utilizar a imunoglobulina retirada diretamente da geladeira. Pré-aquecer a imunoglobulina em banho-maria. Se ela estiver turva ou com depósito, deve ser desprezada.
registrar a identificação do lote, manter o paciente em observação após 20 minutos do término da infusão e não infundir a velocidades superiores ao que está na bula. A infusão endovenosa deve ser lenta, utilizando sempre que possível bomba de infusão, monitorar os sinais vitais e fazer o cálculo para a aplicação da imunoglobulina para que não seja rápida demasiada. Normalmente os pacientes precisam de cerca de 3 horas para receber toda a infusão. A imunoglobulina subcutânea a 20% deve ser utilizada em crianças, para evitar que se puncione a veia uma vez por mês durante anos. Os pacientes com imunodeficiência precisam, às vezes, tratar para o resto da vida. Então, a via subcutânea ela é excelente para crianças. Por outro lado, praticamente não dão reações colaterais. A aplicação da via subcutânea é praticamente indolor. Se utiliza de bombas de infusão com seringa e a aplicação é feita na região periumbilical ou mesmo na perna. Pode-se usar creme anestésico antes da aplicação. Eventos sistêmicos adversos na aplicação de imunoglobulinas acontecem especialmente em azul quando se utiliza a via intramuscular, que oferece dor. Em amarelo, a via endovenosa é a que mais apresenta efeitos colaterais, como febre, calafrio, dor lombar e raramente choque. Quase sempre, esses primeiros sintomas estão relacionados à velocidade de infusão ou à temperatura do produto. Já a imunoglobulina subcutânea praticamente não tem reações adversas. Efeitos adversos da infusão de imunoglobulinas. As reações adversas sérias são raras. As principais são cefaleia, febre, calafrios, náuseas e mialgia. Suspender por 30 minutos e reiniciar lentamente nessas situações. Outras reações, podemos ter artralgia, sonolência, etc. Também temos que parar a infusão. As reações alérgicas mais frequentes incluem urticária, angedema, cefaleia, falta de ar, que também deve-se suspender imediatamente a infusão. Pacientes com deficiência seletiva de GA são os que apresentam essas reações anafiláticas graves e que está contraindicado esse uso para esse tipo de patologia. Toxicidade renal pode acontecer, sendo muito rara, assim como efeitos tromboembólicos e toxicidade neurológica, raríssimo. Normalmente é bem tolerada. Reações adversas ocorrem com mais frequência quando usamos uma velocidade elevada de infusão, ou quando é a primeira infusão, ou quando temos uma infecção aguda bacteriana associada. Algumas vezes quando mudamos a apresentação comercial. Quando existe presença de anticorpos anti-IgA, certamente teremos reações. As reações mais graves tendem a ocorrer precocemente nos primeiros 30 minutos de infusão. Olhando para o futuro, a produção de imunoglobulinas é limitada, sendo que existe crescente aumento de indicações. O preço disparou. A indústria está trabalhando com anticorpos monoclonais que possam fazer o papel de bloqueadores de receptores FC. Efetivamente, já foi possível tratar camundongos com púrpura trombocitopênica idiopática com esses monoclonais, mas isso é para o futuro. Muito obrigado.